Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre o contexto histórico dos escritos de João, como uma forma de introduzir o estudo que eu vou fazer na sequência a respeito das três cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Esse estudo na sequência vai ser sobre as cartas de João, mas neste vídeo aqui eu vou ampliar um pouco o espectro, ampliar um pouco a abordagem e tratar também sobre o Evangelho de João e sobre o Apocalipse. Acho que isso vai ser bastante proveitoso. As três cartas são um pouquinho mais tranquilas em termos de datação. Os estudiosos posicionam no começo dos anos 90 depois de Cristo. Agora, quanto ao Evangelho de João e quanto ao Apocalipse, existe uma certa controvérsia. Na verdade, existem basicamente duas posições a respeito da data do Evangelho de João e do Apocalipse. E o engraçado é que você tem mais ou menos 30 anos de diferença entre um escrito e o outro. Então, o que acontece é que nós vamos posicionar um deles mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo, na década de 60 depois de Cristo, e o outro nos anos 90 depois de Cristo, junto com as cartas, ou um pouquinho depois dela. A primeira linha, que não é a que eu sigo, posiciona o Apocalipse nos anos 60 depois de Cristo e o Evangelho de João nos anos 90. O argumento para fazer isso é que o grego do Apocalipse é um grego muito rudimentar e o grego do Evangelho de João é muito melhor em comparação com o grego do Apocalipse. O grego do Apocalipse é cheio de hebraísmos, ou seja, aquilo foi escrito em grego, mas na verdade você vê claramente que foi um falante de língua hebraica, um falante do hebraico que escreveu aquilo e deixou transparecer o seu pensamento em hebraico na forma como ele escreveu em grego. Então, o argumento é que nesses mais ou menos 30 anos de diferença entre o Apocalipse e o Evangelho de João, João teria tido tempo para aprimorar o seu grego, o que explicaria o grego mais sofisticado encontrado no Evangelho. Aqueles que têm uma interpretação preterista do Apocalipse e defendem que o livro trata de coisas que aconteceram no passado, especialmente a queda de Jerusalém, preferem esse tipo de datação. Como Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, esse posicionamento mais antigo do Apocalipse, na década de 60 depois de Cristo, reforçaria a evidência de que o Apocalipse seria especialmente uma profecia sobre esse evento. E esse pessoal também, por exemplo, relaciona o número da besta de Apocalipse 13 com Nero, que foi o primeiro imperador romano que perseguiu os cristãos. Sobre as diferentes formas de interpretar o livro de Apocalipse, preterista, historicista ou futurista, eu posso falar num próximo vídeo. E eu realmente entendo que a perseguição da igreja primitiva é um fator muito importante, inclusive quando nós estamos considerando o Novo Testamento, estudando o Novo Testamento, e especialmente quando nós estamos interpretando também o livro de Apocalipse. Mas eu posso antecipar aqui que eu não sigo esse esquema de interpretação do Apocalipse, quer dizer, eu não sigo o preterismo e eu também não concordo com esse esquema de datação. Quanto à datação, que é o que interessa mesmo aqui neste vídeo, eu prefiro inverter a ideia e considerar que o Apocalipse foi escrito na década de 90 depois de Cristo, provavelmente no ano 95. E que o Evangelho de João foi escrito na década de 60 depois de Cristo, possivelmente entre os anos 61 e 62. Note que isso, num primeiro momento, faz do Apocalipse realmente o último livro da Bíblia a ter sido escrito, o que está mais de acordo com a própria tradição e o que está mais de acordo também com o contexto geral da revelação da palavra de Deus. Mas eu baseio essa interpretação especialmente no testemunho dos colofões. Os colofões são notas que são acrescentadas no final do texto de alguns manuscritos e que contêm algumas informações, especialmente a data de publicação. Então, segundo o testemunho de 50% mais ou menos a metade dos colofões
Dos manuscritos da família 35, o Evangelho de João teria sido publicado 32 anos após a ascensão do Senhor. E se você estiver fazendo as contas aí pensando, 33 mais 32 dá 65, não dá 61 ou 62. Bom, aí eu preciso dizer que um sujeito chamado Gregório, que foi quem estabeleceu o calendário que nós conhecemos hoje, que nós usamos hoje, com o antes e o depois de Cristo, ele errou um pouquinho nas contas, tá? Então o mais seguro é compreender que o Senhor tenha nascido mais ou menos no ano 4 antes de Cristo e, portanto, a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão tenha sido no ano 30. Por isso essa conta, 30 mais 32, 61 ou 62. Então nós temos basicamente o seguinte: o Evangelho de João foi publicado entre os anos 61 e 62, um pouco antes do início da primeira perseguição oficial, da primeira perseguição imperial, estatal. Essa foi a perseguição de Nero, que começou no ano 64, após o incêndio de Roma e Nero ter colocado a culpa por aquele incêndio, que provavelmente foi ele que realizou, né? A culpa por aquele incêndio nos cristãos. As cartas de João foram escritas no começo dos anos 90 depois de Cristo, antes do início da perseguição de Domiciano, que também foi uma perseguição muito violenta, muito sangrenta. Após então o início da perseguição de Domiciano, João teria escrito o Apocalipse no ano 95. Tá bom, mas e a questão do grego? O grego do Evangelho não é muito melhor do que o grego do Apocalipse? E isso não induziria a compreensão de que o Evangelho é posterior ao Apocalipse? O Apocalipse teria sido escrito antes do Evangelho e nesse meio tempo o grego do apóstolo João teria evoluído? Na verdade, essa diferença é facilmente explicada se nós lembrarmos que quando escreveu o Apocalipse, João estava exilado na ilha de Patmos, ou seja, ele estava sozinho e, portanto, ele escreveu a revelação que ele recebeu do Senhor Jesus de próprio punho, ou seja, com um grego um pouco mais tosco, digamos assim. Agora, mesmo num momento anterior, mais ou menos 30 anos antes, né, para escrever o Evangelho, João teria usado um amanuense ou um secretário. E, segundo essa hipótese que eu sigo, como ainda não era um momento de perseguição oficial, de perseguição imperial, havia um momento de paz e tranquilidade que permitiria isso, que possibilitaria isso. Então, isso explicaria o grego mais sofisticado, o grego mais, entre aspas, erudito do Evangelho de João em comparação com o Apocalipse. A inspiração do Espírito Santo ficou por conta do apóstolo João. E o grego mais sofisticado ficou por conta do secretário. Então, para resumir e encerrar, o Evangelho de João teria sido escrito, segundo essa linha de raciocínio que eu sigo, né, entre 61 e 62 depois de Cristo. As cartas no começo dos anos 90 depois de Cristo e o Apocalipse no ano 95 depois de Cristo. Isso posiciona o Evangelho logo antes, um pouquinho antes do início da primeira perseguição imperial, a perseguição de Nero, que iniciou no ano 64 depois de Cristo. Isso coloca as cartas de João também um pouco antes da segunda perseguição, da perseguição de Domiciano, que iniciou no ano 93. E isso coloca o Apocalipse após a perseguição de Domiciano, já que o Apocalipse teria sido escrito no ano 95. Aliás, segundo essa tese, teria sido o próprio Domiciano, esse cruel imperador, o responsável pelo exílio de João na ilha de Patmos. Então, como nesse vídeo aqui eu tratei do contexto histórico, da datação dos escritos, no próximo vídeo, para introduzir o estudo das cartas, eu vou considerar aqui o contexto geográfico e o contexto da igreja também, da época em que João escreveu as suas 3 cartas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E até a próxima!